Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Muito bem. Então, no início da gravação de hoje, mais ou menos uns 45 minutos atrás, eu estava bem mal. E aí, tomando meu chazinho com meu peixinho ayurvédico, meu sistema já começou a melhorar a um ponto que pelo menos o cansaço que eu estava sentindo antes, não estou sentindo mais. Eu estou sentindo meu corpo fraco, mas cansaço não. O que está acontecendo? Esse chá que eu estou tomando, de alguma maneira, está passando pelo meu processo digestivo. O Agni está transformando aquilo que não sou eu em eu. Aquilo dali está começando a chegar no meu intestino e de alguma maneira aquilo está saindo para o meu fígado, onde está rolando o papel desses butagnes. Daí me estão tirando alguma informação, na nossa cultura isso é chamado de enzimas, proteínas, aminoácidos, o que é que seja, mas para o Ayurveda isso normalmente é sintetizado em Vata, Pitta e Kapha. Então sinalizando o sistema para um ponto de equilíbrio, onde eu me sinto bem, leve, disposto, com energia e tal. Então de alguma maneira isso está alimentando os meus datos e está fazendo que, de novo, Vata, Pitta e Kapha voltem a atuar como datos em vez de doshas. Nesse processo todo, existe fundamentalmente uma ponte entre esse metabolismo mais macroscópico, que é o que a gente come, a gente evacua e tal, e um metabolismo mais microscópico no nível celular. Por exemplo, o meu pulmão ainda está cheio de kapha, ainda está cheio de muco derretendo. Então, nesse processo, a gente precisa fundamentalmente conversar um pouco sobre o que o Ayurveda entende como as 3 fases da digestão. Isso é uma explicação muito boa do Dr. Ruguet, que é fundamental para a gente conseguir entender o Ayurveda de uma maneira mais terapêutica. Macro, vamos chamar assim, energética. E, de alguma maneira, micro. O que acontece nessa digestão macro? A gente tem o que normalmente é chamado de processo gástrico intestinal, onde aquilo que foi comido passou pelo esôfago e tal, chegou no estômago, passou, teve um monte de reação do fígado liberando uma coisa, pâncreas liberando outra, a galera se misturando aqui no duodeno, o Jataragni de alguma maneira governando isso tudo, e isso passando pelo intestino delgado, passando mais processo metabólico e tal, chegando no seco, mudando ali e fazendo o processo no intestino grosso, absorvendo aquilo que precisava absorver, excretando aquilo que não precisava ser utilizado. Isso é o que o Ayurveda chama de macrodigestão, que é normalmente o que a gente está acostumado. O Dr. Ruguet, ele conta que o que o Ayurveda chama de Bhuta Agnis é um processo que ocorre de um plexo, de um monte de veiazinha que sai do intestino delgado e que vem parar aqui no fígado, que se chama veia porta. Como minha formação não foi em medicina, eu não tenho muitas assim, parcimônias sobre isso. Só repete qual é o trajeto? Vem do intestino delgado. Intestino delgado. Todo o intestino delgado está meio que sendo puxado para uma parte do que está sendo digerido vir parar no fígado, que é um grande laboratório, onde vai ter esse processo dos Bhuta Agnis, que vai para o Ayurveda digerir tudo aquilo que é matéria em forma estável, que é Prithvi, tudo aquilo que é matéria em forma instável, que é Jala, tudo aquilo que tem poder calorífico, que é Agni, tudo aquilo que gera muito movimento no nosso sistema, que é Vayu, e tudo aquilo que gera dimensão, espaço, que é Akasha. Então esse aspecto daqui é fundamental para essa segunda fase energética, onde vai ter um conceito importante que é o de Virya e principalmente o de Vipak. Na fase macro, quando as coisas chegam no nosso intestino delgado, a gente tem um aspecto de uma sensação 1, 2, 3 horas depois que comeu,
de aumentar ou diminuir a temperatura do nosso corpo, porque a gente não está associado a exatamente normalmente a comida. Camarão esquenta, pimenta esquenta, menta esfria. A gente sabe que algumas coisas influenciam a temperatura do nosso corpo. Mas para a Ayurveda, tudo tem vírya. E isso acontece principalmente no intestino delgado. No intestino delgado sai aquela veia porta e vai parar no fígado. E no fígado ele tem 3 efeitos principais. Um é anabólico para os 7 tecidos, que isso normalmente é chamado de vírya doce, anabólico, ou seja, nosso fígado é estimulado a gerar mais tecidos, anabólico 7. O outro é um anabólico de todos os tecidos, menos o último, o Shukra, que no Ayurveda, segundo a leitura do Charak, isso é lido como ácido. E um terceiro efeito, que é o catabólico. Então, evatice. Catabólico. Onde aqui tem mais 7, aqui você tem mais 6, aqui você tem menos 7. Diminui geral. Esse daqui é o pungente, o Katu. Então, quando as pessoas estão lendo lá no Ayurveda, viu aquele livro esquisito e viu, o Vipaka, efeito pós-digestivo, tem um sabor doce, ácido ou picante, eu acho essa explicação horrorosa. Essa explicação do Dr. Ruguet, que diz o efeito anabólico para os 7 tecidos, o efeito anabólico para 6 tecidos menos o reprodutivo e o efeito catabólico para todos os tecidos picantes, é uma explicação que para mim faz muito mais sentido e que vale de alguma coisa, ou seja, vale de muito. Isso se dá principalmente no fígado, para ver qual é a orientação que o fígado vai ter para a sua vida. Isso se dá nessa segunda fase da digestão, onde está considerando principalmente esse efeito pós-digestivo. Aquilo está andando para o intestino grosso, mas uma parte está sendo processada por um laboratório químico fantástico, que é o fígado, e isso está gerando efeitos sobre o nosso sistema metabólico. Nessa fase micro, aí isso daqui de alguma maneira vai ser apropriado pelos datos e a gente vai entrar na fase micro. Só que a ponte entre esse processo 1 e o processo 2 e a ponte entre o processo 2 e o processo 3, essa vírgula daqui, está muito relacionado ao Jatra-Agni. Aqui teria uma vírgula também. Então, basicamente, essa região da tireoide da gente, ela tem uma capacidade muito grande de fazer com que as coisas mais microcelulares, as organizações químicas muito pequenas que hoje em dia a gente consegue enxergar com o microscópio, e mais pequenas que a nossa tecnologia não reconhece, mas que o Ayurveda descreve isso como padrões vibracionais muito suaves e que está num outro corpo da gente, que a gente vai falar depois, se der tempo hoje. Isso é responsável por esse Jatra-Agni. E aí ele chega na célula. As células, de alguma maneira, constroem, quando elas estão muito unidas e tal, por afinidade, elas constroem dados. Elas constroem tecidos. E cada um desses dados, entre um dato e outro, dato 1 e dato 2, aqui tem um canal, que é um esrota, que a gente vai ver depois. E nesse canal aqui tem portinhas. Isso a gente chama de Agni. Que elas podem estar abertas, fechando, abrindo e fechando ou não e tal. Então esse daqui são os entre um grupo e outro de dados. Tem uma membrana que divide isso. E isso daqui é responsável por esses dato-agnis, que é o que vai fazer o que está passando nesse canal. Entrar aqui, entrar ali, esse daqui pegar o que precisa, pescar ali, não pescar. Mas aqui dentro, cada célula tem muita comunicação com várias células dentro de si. E tem plasma aqui banhando as células também. Esse Agni daqui, que está na membrana da célula, é o... Deixa eu ver se é o Piloagni. Não lembro agora qual é qual.
Mas o mais importante é o seguinte, tem um que está aqui na ponta e tem outro que está aqui dentro, que é uma outra célula dentro de uma célula, o núcleo. Eu acho que o pitar eu acho que é esse daqui, o pilu eu acho que é esse daqui. Mas fundamentalmente, o que é importante é o seguinte, esse nível daqui, o nível celular, ele é regido pelo Ayurveda a partir de prana. A nossa, assim, explicação para o metabolismo celular é muito perdido. Como é que faz uma célula captar os nutrientes que precisa, metabolizar os nutrientes que precisa ou não? Então, o Ayurveda chama isso de um Agni mais sutil, um Agni mais refinado, que faz parte desse combo do Pilu Pitara Agni, que é responsável por essa microdigestão. Essa microdigestão é fundamentalmente onde tudo acontece. A gente tem a nossa unidade fundamental nas células, e a unidade fundamental das células é o núcleo. Ela que governa tudo isso. Então o Agni, de alguma forma, é essa inteligência que governa também o núcleo das células. Esses núcleos das células se juntando formam um dato, que aí tem uma inteligência que governa isso daí tudo, e é responsável pela nutrição e o estado de discernimento. O awareness daquele A que a gente escreveu no outro quadro está muito relacionado a esse discernimento, o que tem que entrar ou não. E depois que formam muitos dados, aquilo forma um organismo, que aquilo dali vai formar um arrancara, que é o princípio que mantém todo esse conjunto de alguma maneira estável e sabendo dizer, olha, isso daqui é um vírus. Isso daqui, quando bater na porta e quiser entrar, tem que vir gente e bater em cima. A função, isso acontece quando você tem um arrancara, de alguma maneira, sabendo quem é você e quem não é, o cara na porta da boate dizendo você pode entrar ou não, e a mão do cara é o Agni, ok? Então, para a gente manter um nível consistente de saúde, a gente a todo momento precisa decidir, aquilo entra ou sai de mim? Aquilo que está precisando sair vai sair? Aquilo que está precisando entrar vai entrar? Então, quando você tem Sama Agni, todos esses processos acontecem de uma maneira harmoniosa e você percebe isso na sua sensação de bem-estar. Como eu cada vez mais estou voltando tomando esse chá amargo pra cacete, de casca de romã. E aí, quando isso é influenciado por Vata, Pitta e Kapha, da mesma forma como aquele de Ataragni fica Bishama, Tikshna e Manda, isso daqui também. Todo o sistema, de alguma maneira, é expressão em algum grau mais especificada do Jataragni, ok? Então, no momento que o Jataragni desanda, todos os outros Agnis desandam também. Foi. Shanti.